Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Bom, eu já vou reduzir aqui para o meu cantinho porque a aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada, tá? Bom, na semana passada a gente falou de perímetro de figuras planas, certo? Eu coloquei esse slide para vocês que a gente definia aí o conceito do que é perímetro. E o perímetro nada mais é do que a medida do contorno, da borda, das fronteiras, né, de uma figura plana, certo? Então está aparecendo aí na tela para vocês algumas figuras e destacando em vermelho justamente o que é o perímetro, o contorno, as bordas das figuras que a gente está trabalhando. Na semana passada a gente trabalhou figuras desse tipo aqui, ó, do tipo dessas daqui, certo? Que são polígonos. Esse tipo de figura, pessoal, tem lados muito bem definidos. Então, a gente sabe diferenciar um lado do outro e sabe muito bem quantos lados que a figura tem somente olhando a figura, certo? Hoje, a gente vai dar uma olhada para esse tipo de figura aqui, para corpos redondos, tá? Na circunferência ou no círculo, a gente não consegue definir uma quantidade, né, exata de quantos lados que tem essa figura, certo? Então, para isso, para determinar o contorno, o perímetro, né, e o que a gente vai chamar de comprimento da circunferência, a gente precisa de uma técnica um pouco mais específica para ela, tá? Bom, então eu já quero chamar a atenção de vocês para o nome que a gente vai estar utilizando. Eu coloquei o título aqui, perímetro de circunferência, porém, muitas vezes vocês vão encontrar o nome comprimento de uma circunferência, tá? Então eu vou colocar o título aqui de perímetro ou comprimento de circunferência. É muito mais utilizado na literatura, tá? Se referir a comprimento quando a gente quer falar justamente dessa borda da circunferência ou do círculo, certo? Lembrando a diferença, né? A gente tem uma circunferência que é somente aqui o anel, somente a borda, né? E o círculo que ele é preenchido, certo? Então é como se a gente tivesse aqui, né? Uma pizza, tá? E a borda dela é essa seria a borda recheada, né? Da pizza, seria essa circunferência em vermelho, certo, pessoal? Bom, vale a gente destacar alguma coisa aqui. Quando eu falo comprimento de circunferência, muita gente confunde essa medida de comprimento com essa daqui, ó, tá? Isso daqui não é comprimento. A gente viu na aula de área de círculo, né, que essa medida que sai de uma extremidade até a outra da circunferência, passando pelo centro, essa medida se chama diâmetro. Não é mesmo? Então, diâmetro é qualquer reta que passa de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Qualquer reta que vá de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. E a gente destacou também, né, uma outra medida importante na circunferência, que é o raio, tá? O raio eu vou estar marcando aqui em azul, certo? Então, o raio, na verdade eu vou até fazer coloridinho aqui para ficar bem diferenciado, tá? Em verde aqui eu vou colocar o diâmetro. O diâmetro está aí em verde. Em azul eu vou colocar o raio. E em vermelho o comprimento. Certo, pessoal? Dá um print aqui nessa tela, porque isso vai ser muito importante. Coloca no caderno de vocês para saber diferenciar diâmetro, raio e comprimento. Isso aí já é meio caminho andado para resolver muitos problemas que vão aparecer para a gente. Beleza? Bom, pessoal, a gente fez também uma relaçãozinha entre diâmetro e raio, né, na aula de área de círculos, né? Bom, a gente pode observar aqui que o diâmetro ele é formado por dois raios, né? Vamos pegar, por exemplo, esse diâmetro, tá? Que vem dessa extremidade até essa, passando pelo centro. Vocês podem ver que ele é formado por dois raios. Aqui a gente tem um raio, né? E aqui a gente tem outro raio. Então a gente pode escrever aqui que o diâmetro é igual a
2 vezes o raio. Ou, né, o 2 está multiplicando o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro dividido por 2. Beleza? Eu vou manter isso daqui porque a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Beleza? Bom, pessoal, então é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte. Se a gente pegar o comprimento de uma circunferência, que é essa medida que está em vermelho, e dividir pelo diâmetro dessa circunferência, dessa mesma circunferência, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Tá? Então, se eu pegar o comprimento, eu vou chamar de C o comprimento, e dividir pelo diâmetro, que eu vou chamar de D, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Em qualquer circunferência, tá? Independente do tamanho. Pode ser uma pequenininha, pode ser uma maior. Se a gente pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, a gente tem sempre o mesmo resultado. Esse resultado é 3,141, acho que 5 e por aí vai, certo? Vocês já podem estar reconhecendo esse número aqui, tá? Na matemática, as constantes, ou seja, os números que não mudam, né? A gente nomeia com letras gregas, tá? E a letra grega escolhida para nomear esse número aqui, ó, foi a letra π, certo? Então a gente pode escrever que para qualquer circunferência, se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou ter sempre o mesmo resultado, e esse resultado é π, certo? O diâmetro, nesse caso aqui, está dividindo o comprimento, então ele passa para o outro lado, multiplicando. Então eu poderia escrever que o comprimento é π vezes o diâmetro, tá? Mas a gente viu aqui em cima, ó, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, ao invés de escrever diâmetro, eu vou escrever assim, ó, que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então 2 vezes o raio, certo? Só para organizar, então, a gente escreve o comprimento de uma circunferência dessa forma aqui. O comprimento é igual a 2π vezes o raio, tá? Essa equaçãozinha, essa formulazinha aqui, é o que a gente vai estar usando para determinar o comprimento das circunferências e dos círculos, certo? Ela se parece um pouco, né? Lembra um pouco aquela fórmula que a gente usou para determinar a área, tá? Mas eu não quero que vocês confundam. Essa formulinha aqui é para calcular a área de um círculo. E essa daqui é para calcular o comprimento de uma circunferência ou de um círculo, certo? O C se refere justamente aqui ao comprimento. O π, né, é aquele número que o exercício vai fornecer para a gente. A gente vai usar aproximadamente 3 ou 3,14. E o R é o raio da circunferência ou do círculo. Beleza? Para determinar comprimento, então, as unidades que a gente vai estar usando aí são centímetros, metros, quilômetros ou unidades de comprimento, certo? Então, acho que era isso que eu precisava falar e a gente já pode ir para os nossos exemplos, beleza? Então, a formulinha que a gente vai estar usando, tá aí aparecendo para vocês, comprimento igual a 2π vezes o raio, certo? No exemplo vai ficar bem mais claro como que a gente usa isso, né? Pode parecer um pouco difícil, mas vocês vão ver que é bastante simples, beleza? Exemplo 1. Obtenha o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros. Então, o primeiro exemplo é só para a gente calcular o comprimento de uma circunferência que tem essa medida de raio, certo? A formulinha para calcular comprimento é 2π vezes o raio, certo? Como eu quero encontrar o comprimento, então vai ficar C igual 2 vezes o valor do π, ele não falou para a gente, então eu vou continuar usando π, vezes o raio, né, que mede 10, certo? Bom, então eu vou multiplicar 2 vezes 10, então o comprimento igual a 20
π centímetros, tá? Porque a unidade do raio é em centímetro. Se o exercício tivesse falado assim, considere π igual a 3,14, por exemplo, certo? Então a gente ia substituir o valor do π, ia ficar 20 vezes o valor do π, né? 3,14, e 20 vezes 3,14 vai dar 62,8 centímetros, certo? Bom, mas como ele não deu o valor do π, né? Não forneceu o valor, a gente pode escrever o comprimento igual a 20π em centímetros, certo? Então é bastante tranquilo. É só substituir o valor do raio e o resto é fazer uma multiplicaçãozinha simples, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, né, já sabe, pode me procurar aí no WhatsApp para tirar dúvidas também, beleza? Vocês têm o mesmo número que vocês enviam nas atividades, vocês podem estar me enviando também dúvidas e questões, beleza? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele está falando assim, obtenha o raio de uma circunferência cujo comprimento mede 40π. Então, observe a diferença. O exemplo 1, eu pedi o comprimento, obtenha o comprimento e para isso eu forneci o raio. No exemplo 2, eu estou pedindo para você obter o raio, mas eu estou te fornecendo o comprimento, tá? Então, essa que é a diferença. Porém, na resolução, né, vai mudar muito pouca coisa. A gente vai continuar usando aí o comprimento igual a 2π vezes o raio, certo? Só que agora o dado que eu tenho é o comprimento, e o comprimento mede 40π. O comprimento não é o C? Então eu vou colocar 40π no lugar do C, igual a 2π vezes o raio, certo? Vou puxar a setinha aqui só para ter mais espaço, tá? Então vai ficar assim, 40π igual. O 2 está multiplicando o raio, certo? Então ele vai passar dividindo. O π também está multiplicando o raio, então ele também vai passar dividindo. Por que eu estou passando o 2π para o outro lado? Porque eu quero determinar a medida do raio, então ele tem que ficar isolado em um lado da equação, certo? Então ele tem que ficar sozinho de um lado da equação, então por isso que eu tenho que passar o restante para o outro lado. No caso aqui estou passando o 2π, certo? Bom, tem π em cima, tem π embaixo, quer dizer que a gente está dividindo, né, um número por ele mesmo. E dividir um número por ele mesmo dá 1. Então a gente pode simplificar aqui cortando o π, certo? 40 dividido por 2, 20. Então o raio é igual a 20 centímetros, beleza? Somente isso, tá? Qualquer dúvida, já falei, me procura aí no WhatsApp, beleza? Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3. Um satélite geoestacionário possui raio de órbita de aproximadamente 40.000 km. Determine aproximadamente a distância que esse satélite percorre em 6 dias. Beleza. Pessoal, considere π igual a 3, tá? O que é um satélite geoestacionário? Um satélite geoestacionário, eu vou colocar aqui para vocês uma simulaçãozinha, tá? É um satélite que ele está sempre apontado para o mesmo lado do planeta, tá? Para o mesmo ponto do planeta. E no que ele é útil, né? Ele é muito útil em sistemas de navegação aí que usam GPS, certo? Ou então para monitoramento aí de desmatamento, né? Da Amazônia e de florestas, né? O degelo de calotas polares e por aí vai, certo? Tanto na segurança quanto no monitoramento dessas regiões, certo? Então são satélites que eles ficam, vocês podem observar aqui nessa simulação, que ele está sempre apontado para o mesmo lado do planeta. Em um dia, ele dá a mesma volta, né? Dá uma volta, a cada dia ele dá uma volta em torno do planeta, certo? Bom, então é o seguinte, o que eu quero saber é qual a distância que ele vai percorrer em 6 dias. Bom, se a cada dia ele percorre essa circunferência, em 6 dias, né, essa circunferência tem um comprimento, ele vai percorrer 6 vezes esse comprimento. Então, o que a gente vai ter que fazer é descobrir qual que é o comprimento da circunferência, né, que ele está percorrendo, da trajetória, o comprimento da órbita, né, desse satélite, e multiplicar... Opa, coloquei um igual ali. A gente vai pegar esse comprimento e vai multiplicar por 6, porque é a quantidade de dias, beleza?
Então, vamos determinar primeiro esse comprimento. Tá? Comprimento de circunferência é 2π vezes o raio. Tá? Então, 2 vezes o π, ele falou aqui, ó, considere π igual a 3. Então, 2 vezes 3. Vezes o raio. O raio falou no enunciado que é de aproximadamente aí 40 mil quilômetros. Certo? Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 40 mil, 240 mil quilômetros. Então, pessoal, para que o satélite dê uma volta, né, em torno aí do planeta, ele vai percorrer uma órbita de 240 mil quilômetros, certo? Como eu quero saber a distância que ele percorre em 6 dias, eu vou multiplicar esse comprimento de 240 mil por 6, tá? E ver qual que vai ser a distância que vai ser percorrida. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 0. 6 vezes 4, 24, deixa o 4, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14, certo? Então, 3 casas, 3 casas. Quer dizer que em 6 dias, ele percorre 1.440.000 quilômetros. Certo? Então, quando você for utilizar aí o GPS, né, para se locomover, né, para saber onde que você está, né, você lembra que tem um satélite apontado lá para o seu GPS, certo? E esse satélite percorre uma distância aí de 240 mil quilômetros por dia para te dar essa tecnologia, né? Bastante importante saber dessas coisas também, beleza? Bom, temos mais um exemplo, só mais um exemplo aqui, e aí a gente termina a aula de hoje. Então, vai ficar até rapidinho, estamos com 17 minutos, beleza. Exemplo 4. Determine o raio e o comprimento da circunferência abaixo. Então, essa circunferência aqui, pessoal, a diferença, né, dos exercícios anteriores é que ela foi dada numa malha quadriculada, certo? E essa malha e essa circunferência também não está certinho aqui na origem, né, do eixo aqui dos eixos, né, dos eixos. Bom, me fugiu a palavra. Bom, pessoal, então beleza. Primeira coisa que a gente pode tentar verificar aqui é encontrar o centro dessa circunferência. O centro dela, né, vai ser justamente aquele ponto em que tem a mesma distância para qualquer lado, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, por exemplo, o zero, será que o zero é o centro dessa circunferência? Bom, vamos ver. Ele tem, para chegar até a circunferência, ele tem que caminhar uma casa para baixo. Mas para chegar até o lado de cima, ele tem que percorrer 1, 2, 3 casas para cima. Então, a gente pode perceber, né, é fácil perceber, que o zero não é o centro. Porque a quantidade que ele percorre para baixo e para cima são diferentes, tá? Então, vamos procurar o centro aqui dessa circunferência, beleza? Vamos ver aqui, então, se o 1 é o centro da circunferência. Bom, para chegar até a parte de baixo, ele tem que percorrer 2 quadradinhos. E para chegar na parte de cima, 2 quadradinhos também. Então, beleza, pode ser o centro. Agora a gente vai ver para a direita e para a esquerda. Para chegar até essa extremidade aqui da direita, ele vai percorrer 2 quadradinhos também. E 2 quadradinhos. Beleza, então o centro da circunferência está justamente aqui, ó, no ponto 1. Tá? Como ele precisa, né, de 2 quadradinhos para chegar até a extremidade, a gente já tem o raio. O raio é justamente o 2, beleza? Porque precisou de 2 quadradinhos até chegar à extremidade da circunferência, certo? Se o raio é 2, tá? 2 o quê? Centímetros, metros, o que que é? Não sei, não foi dado nenhuma unidade para a gente. Então, a gente vai colocar a unidade UC, unidade de comprimento, beleza? Então, se o raio é 2, fica fácil a gente encontrar o comprimento. O comprimento, a gente usa a formulinha 2π vezes raio. Então, o valor do π ele forneceu para a gente 3,14, vezes o raio, que é 2. Tá? Então, 2 vezes 3,14, 6,28.
vezes 2, de novo, né? Então a gente fez essa multiplicação. 6,28 vezes 2 é 12,56 unidades de comprimento. Beleza? Então, somente esses exemplos aí, pessoal. De novo, qualquer dúvida, tá? Podem me procurar no WhatsApp aí para a gente inclusive com relação ao vídeo, tá? Fala, professor, no exemplo 3, por exemplo, né? No exemplo 3 eu não entendi como que achou o comprimento ou alguma coisa assim. E aí eu vou te explicar mais detalhadamente conforme você precisar, certo? Bom, as atividades para a aula de hoje tá no livro, né? Trilhas da Matemática, pessoal. Tá no livro, tá? Não tá na apostila, é livro, certo? Então, se você, por algum motivo, né, o seu responsável não foi buscar o livro lá na escola, pede para ir urgente, porque as atividades agora de geometria vão ser pelo livro, tá? Então, são os exercícios do livro, da página 207, os exercícios 10, 11 e 12. Eu recomendo muito a leitura da página 206 e 207, eu acho. 206 e 207. Então, leia também as páginas 206 e 207 para vocês entenderem um pouco mais sobre a matéria. Ok? Pessoal, então era isso. Um abraço a todos e se cuidem bastante. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. E é nóis. Tchau.